Atos 2, os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias. Aí no caso é a continuidade da mensagem que pregamos há uns 2 domingos atrás. Atos 2, a partir do versículo 2. De repente, tá ali? Opa, amém. Acharam, irmãos? É que eu vou chorando. Aprendi com o nosso pastor. Aleluia. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, ninguém ficou sem a presença. Ninguém ficou sem a presença. Isso é muito forte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Para chegar nesse momento, eles receberam uma palavra. Para chegar nesse momento, foi uma instrução muito específica. Não saiam de Jerusalém. Eu não sei qual é a sua Jerusalém hoje. Porém, aonde Deus tem te colocado, ali é um lugar de oração. Ali é um lugar de busca. Ali é um lugar onde tem pessoas sedentas, seja no trabalho, seja em casa, seja andando na rua. Tem pessoas sedentas nos últimos dias. Elas estão sedentas de palavra de vida. Elas estão sedentas de palavra que venha trazê-las de fora para dentro da casa do Senhor. Muitos saíram da casa do Senhor. Às vezes tu encontra pessoas na rua precisando que você chegue perto dela e fale: Jesus te ama. A palavra do Senhor, Atos 1, versículo 3, diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Se está trabalhando, fale do reino. Se está fazendo compra, fale do reino. Se está no trânsito, fale do reino. Viva o reino. Está lavando a louça? É onde o Senhor mais fala comigo. Fale sobre o reino. O reino de Deus traz vida. E vida com abundância. O Senhor, Ele passou 40 dias instruindo os seus discípulos e dando prova de que Ele era Ele mesmo. As pessoas estão precisando da prova do amor de Deus pela vida delas. As pessoas estão precisando ouvir falar de Deus. Elas estão precisando ouvir falar do nome de Jesus. O nome que sara, o nome que cura, o nome que liberta. A oração te condiciona a você se aproximar mais de Deus. Eles estavam neste lugar, eles estavam orando e esperando o mover do Espírito Santo. É algo tão lindo. Quando o nosso pastor ele chega e fala assim: não, essa aqui não pinta daqui para lá. A gente olha assim. Tá bom, lá vamos nós.
Quando a gente chega naquele ponto onde o pastor falou para a gente parar, Deus já começa a solucionar o outro lado. Eu estou falando daquilo que o Senhor tem feito na congregação. A comunhão que nós estamos tendo mediante a palavra, ela literalmente chega neste ponto. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Muitas vezes Jesus tem se apresentado aqui nesse lugar em forma de milagre. Muitas das vezes, às vezes não tendo nada, o Senhor manda pessoas, manda material, nos fortalece. Às vezes chegam pessoas que não têm para onde ir, e o Senhor move. O Senhor nos leva a viver um novo tempo. O tempo de Pentecoste, mais à frente, no capítulo 2, eles saem para fora e começam a falar nas línguas que eles receberam. Muitos de nós já recebemos muitas bênçãos, muitos milagres, mas ainda não saímos para fora para dizer para as pessoas o que está acontecendo na casa do Senhor. Eu estava terça-feira no mercado com a minha esposa e com o meu filho, e a moça do caixa falou assim, ele é bem quietinho, né? Eu falei para ela, é a presença do Espírito Santo. Aquela mulher, ela ficou muda, ela ficou me olhando e passando a compra, me olhando, e eu falando do Espírito Santo que se move na vida dele. Ela continuou olhando, eu dei boa noite, ela continuou olhando, eu fui embora, e ela continuou parada no lugar onde ela estava. As pessoas estão precisando ouvir falar do Espírito Santo Consolador. Mas como eu falo do Espírito Santo Consolador? Tendo tempo de qualidade de oração. Hebreus 11, 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensado aqueles que o buscam. Como que eu vou agradar a alguém se eu não tenho intimidade? A intimidade, ela vem através da oração. A oração, ela nos leva mais perto, mais próximo do Pai. Aí você não confunde a presença com um arrepio. Aí você não confunde um milagre com sorte. Aí você não confunde uma grande contratação pela sua habilidade. Quando você se aproxima de Deus, você entende que a oferta que você está entregando, você só apenas está devolvendo. Porque tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Tem muitas pessoas de muitos lugares aqui. Vocês estão debaixo de uma unção que vocês chegaram aqui em paz. Eu estou falando de vir do outro lado do país. Tem pessoas de outros países que vêm para cá. E essas pessoas, elas recebem a palavra e vão embora. Nós recebemos a palavra e vamos para a nossa casa. E não há mudança, porque não tem intimidade. Eu vou para a igreja de novo? Gente, tem lugar neste momento que não pode ter igreja. Tem pessoas se reunindo no meio da floresta, em cemitérios, em cavernas, para cultuar ao Senhor. Tem missionários nesse momento pregando a palavra. E sendo perseguido pelas autoridades daquele país. Nós estamos aqui neste lugar, nós podemos ir e vir. E o que nós fazemos com essa liberdade?
Nós temos que falar do amor de Cristo, nós temos que falar dele. Nós temos que falar aquilo que ele tem feito. Temos que falar que a paz que nós temos dentro da nossa casa não depende do salário que a gente ganha. Que a paz que nós temos na nossa casa não é porque a casa está arrumada, está organizada, não. É porque o Espírito Santo se move ali dentro. E quando você chega em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. A vizinha? Não. A palavra de Deus. É a palavra dele que gera a fé em ti. Mas é impossível alcançar. Sim, é impossível. Quando você vai fazer algo que depende daquilo que você tem de entendimento e passou daquele ponto, não depende mais de você e que você depende de Deus, você só prossegue com fé. Tem situações na vida de pessoas aqui hoje que só vai se mover mediante a fé. Mas como que vai se mover mediante a fé se você não tem intimidade com o dono da fé? O Senhor, Ele trouxe uma situação, Jesus, Ele viveu uma situação depois de uma oração. Lá em Mateus 17, 15, que o pai chega e pede ao Senhor misericórdia. Expulsa, ajuda o meu filho a se libertar do que ele tem passado. E Jesus ora por aquele menino, e expulsa aquele demônio. Porém, antes o Senhor fala assim: homens de pouca fé. Homens de pouca intimidade. A fé, ela parte de um princípio de intimidade, de oração. A oração, ela inclui tempo, conforme eu disse, tempo de qualidade. Eu tenho vivido isso com o meu filho, com a minha esposa em casa. Na segunda-feira, feriado, fomos sair, aí eu fui orar, ela falou assim: amor, calma. Eu falei assim: o que foi? Já é a terceira vez que você vai orar pela comida. Eu, meu Deus, o hábito da oração te faz você olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia. Muitas das vezes tu está na fila do caixa, aí o Senhor fala assim, ó: fala para essa menina, fala para esse rapaz, que aqui o tempo está acabando, que é para voltar para a faculdade. Mas você não fala. Aí tu vai ali 10, 20 anos, a pessoa está ali, esperando a palavra. Às vezes nós sentamos na mesa com amigos, muito queridos, que não conseguem falar uma palavra sobre Cristo. Porém você está cheio de Cristo. E ele está falando aquilo ali porque é aquilo ali que ele conhece. E o que nós conhecemos? A palavra do Senhor diz assim, ó: segui e prossegui em conhecer quem? A Cristo. A partir do momento que você conhece o caminho que você está indo, a trajetória que você está fazendo com Cristo, fica melhor ainda. Porque se quebrar o carro, tem um milagre para acontecer. Muitas das vezes eu morando nos ingleses, eu passava pelas pessoas, a minha esposa: tu conhece? Eu falei assim: não, eu só estou abençoando a vida dele. Eu entro no mercado aqui no Giasse, eu já vou cumprimentando em segurança, abençoando, entrando e vou indo, faço o que tem que fazer, vou para casa, porém eu não deixo de abençoar o ambiente a qual eu entro. Às vezes o Senhor nos dá oportunidades simples, porque é só até ali que a nossa fé chega. O Senhor, mais embaixo em Mateus, o Senhor diz assim, ó, Mateus 17, 20, fala o seguinte, ó:
ele respondeu para os discípulos que perguntaram para Jesus o que eles deveriam fazer. Ele disse o seguinte: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que vocês tiveram fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Esses montes, muitas das vezes, nós que construímos dentro de nós. Por não viver a plenitude do Espírito. E por que nós não vivemos a plenitude do Espírito? Oração. Intimidade. Às vezes nós confiamos num telefone para tocar, para nos dar uma mensagem, e não confiamos em Deus. Como que nós não confiamos em Deus? A gente nem vai orar antes da ligação acontecer. Recebemos uma proposta, a gente não ora para perguntar ao Senhor se é ali mesmo que o Senhor quer que a gente entre. Às vezes o Senhor, Ele quer derramar sobre nós tamanhas bênçãos, porém, aquilo que Ele vai derramar, vai dominar a gente. Porque acabamos dando honra e glória para aquilo que está ali, não para o Senhor. Aí daqui a pouco nós deixamos de ir para a igreja, daqui a pouco nós deixamos de ter a comunhão, e o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter comunhão, em oração com Ele. Tudo o que vocês estão vendo ser feito na casa do Senhor, antes a gente ora, depois vem o café, durante o café é comunhão, e a comunhão nos leva a trabalhar cada vez mais com bom ânimo. O Senhor, Ele, nesse momento em que Ele ensina para os discípulos a ter uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, Ele também está dizendo sobre intimidade. Tu pode começar pequenininha a sua intimidade. Aqui, ó, pode começar pequenininha a sua oração. Às vezes o nosso pastor, ele lança desafios aqui, desafios não, ele lança algumas propostas para a gente fazer jejum, para a gente orar. Em Mateus 17, Jesus relata o seguinte: tem certas situações de casta de demônios que só saem com jejum e oração. Estamos no momento em que o Senhor, Ele está de braços abertos para nos receber. Ele quer essa intimidade, Ele quer essa comunhão. Ele é constante, Ele é presente na nossa vida o tempo inteiro. Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou até mesmo sonhamos em ter. Está chegando um momento nas nossas vidas que somente a fé vai conseguir mover as montanhas que existem. A nossa fé em Deus é muito grande. Uma vez que nós experimentamos a fé, nós nunca mais queremos deixar de beber desta água. Às vezes eu tô com meu filho em casa e ele sai. Nisso que ele sai, ele sai para poder ficar prestando atenção na ministração da canção que está sendo tocada. Eu fico olhando, mas esse menino, ele correu para onde? Aí eu vou olhar, ele está lá, encostado no sofá e olhando. Muitas das vezes ele nem presta atenção na canção que está sendo tocada. Ele presta atenção na ministração que está sendo feita com base na canção que está sendo tocada.
O Senhor, Ele nos chama hoje, cada vez mais, para intimidade com Ele. A fé, em Hebreus, a fé, ela literalmente, ela não tem o talvez. Sem fé é impossível agradar ao Deus que nós servimos. Todas as vezes que nós nos dobramos para falar com o Senhor, para dizer para Ele o que está aqui dentro, Ele para tudo para nos ouvir, porque Ele é Pai. Às vezes nós colocamos Deus tão longe, sendo que Ele está tão perto. Para erguer a mão, para nos agasalhar, para nos alimentar. Quantas e quantas vezes o Senhor nos levanta pela madrugada para nós orarmos por uma pessoa. E nós oramos. E às vezes a gente só ouve o que aconteceu, o milagre que aconteceu. Às vezes as pessoas, elas entram aqui na ação social quando elas percebem que o Espírito Santo, que Deus está presente, eles começam a chorar, eles começam em uma reverência que chega a ser constrangedora. Eles reconhecem a presença de Deus. Às vezes a gente quer fazer muito mais por eles. A gente não consegue, mas eles já saem satisfeitos por aquilo que foi entregue para eles. Aí imagina o Espírito Santo quando você se ajoelha, que você vai falar com Deus, que você coloca o teu coração, coloca a tua casa, coloca a tua vida, coloca o entendimento, coloca o conhecimento diante dEle. A presença do Senhor está aqui nesse lugar, gente. Existe uma doce presença aqui. Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus, ele passou 40 dias instruindo os seus discípulos, dando instruções, falando com eles e dando prova de que Ele é o Senhor. Quantas vezes o Senhor deu prova que Ele está conosco? Quantas e quantas vezes o Senhor nos mostra que Ele está presente aonde nós estamos? Estava em casa, eu estava falando com Deus, eu falando: Senhor, o Senhor está me fazendo viver isso aqui mesmo. É o Senhor que está fazendo eu viver, não é algo que eu tenho capacidade para viver, mas é o Senhor que está me dando. Então me leva além das minhas forças, da minha capacidade. E Ele começou a fazer, Ele começou a mover. Às vezes o Senhor, Ele só quer que você fale com Ele.
Ele só quer que você pense nele. Em Atos 2, versículo 2, diz o seguinte: de repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. O Senhor não precisa de muito para nos encher dele. Haverá um tempo em que nós estaremos com o Senhor na glória. Haverá um tempo em que a igreja será arrebatada. Haverá um tempo em que aquilo que o Senhor vai fazer, todos os olhos verão. Toda língua confessará o seu nome. E nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Há um momento na nossa vida em que nós estamos cansados, estamos sobrecarregados. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor não é a circunstância que nos espera ali fora. O nosso Senhor não é a circunstância. O nosso Senhor, Ele é vivo. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que sonhamos ou que pensamos. Um dia, o Senhor te chamou, o Senhor te ungiu a pregar boas novas a todos aqueles que estão lá fora. Um dia o Senhor me chamou. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou: tu vai pregar. Mas logo eu que sou meio gago, logo eu que tenho vergonha, logo eu, Senhor, que esqueço as palavras, logo eu logo eu. E o Senhor tem capacitado. O Senhor vai te capacitar a você levar a palavra para os seus filhos, a você levar a palavra para o seu patrão, para a sua patroa. O Senhor vai te capacitar em você, naquele lugar em que você está. O Senhor vai te entregar palavras para a vida das pessoas. Existe um tempo, que é esse tempo, que as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva. Então você leva a vida para as pessoas. A gente estava levando a palavra no Safe Foods e o rapaz, ele falando sobre... a gente falou sobre a oração, ele falando sobre a oração. Que muitas das vezes ele estava caminhando na rua, ele perdia o ônibus, daqui a pouco o ônibus passava na frente dele, ele entrava no ônibus, ele batia o ônibus parava, ele no trânsito ele batia, ele entrava no ônibus. Às vezes, o momento de oração, você precisa estar sozinho. No seu momento de oração, você precisa ter intimidade com o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé?